Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui reunidos, você de casa rezando conosco, bem dispostos e atentos à palavra do Senhor, depois de termos celebrado o tempo belo do Natal, tempo catequético, acolhendo a vinda, o nascimento do Filho de Deus entre nós, passado o tempo da sua manifestação, agora nós adentramos no tempo comum e já estamos no terceiro domingo desse tempo, que por si também é catequético. Não é, volto a dizer, não é um tempo de segunda, terceira, quarta categoria, mas é um convite a percebermos a ação de Deus na vida pequena do dia a dia, nos afazeres, na vida miúda, né? Nas alegrias, nas tristezas diárias que todos nós passamos, e de modo especial contemplando esse dinamismo de vida de Jesus. Deixemo-nos iluminar por Ele, pela vida que Ele teve, deixemo-nos contagiar pela sua. Por isso que esse tempo nós contemplamos sempre o agir de Jesus, a ação dele, como procedeu, como agiu. Por isso que nós, mais do que nunca, é sempre necessário, cada encontro que fazermos, nos voltarmos para a sua palavra. Por isso que ela adentra sempre solenemente, por isso que ela ocupa um espaço de destaque, porque ela é uma palavra que quer sempre ensinar, motivar, nos convidar e amadurecermos sempre mais. Isto posto, é importante que nós tenhamos sempre critérios claros para seguirmos a presença, a grande atuação de Deus em nós. Tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, ele tem uma expressão no livro Em Busca de um Sentido. Ele passou por toda a perseguição no contexto de guerra, do nazismo, e ele tem uma expressão que ele diz assim: quando nós temos um porquê bem estabelecido, nós enfrentamos, nós suportamos qualquer como. Nós damos conta de vencer, de superar, quando nós temos um porquê muito bem claro, muito bem posicionado. Qualquer como o cristão enfrenta. E nós, trazendo isso para a vida cristã, é importante que nós coloquemos isso muito bem presente na nossa vida. Porque quando temos um porquê, o porquê estamos aqui, o porquê eu me volto, eu alimento, eu ouço a palavra de Deus, o como Jesus vem nos dizer. No Evangelho nós ouvíamos, ele vem dizer, o tempo chegou, completou-se o tempo e é necessário agora que as coisas de Deus se manifestem. Ora, que tempo é esse? É o tempo de Deus. Não é o tempo que o nosso calendário mede, que o nosso relógio cronometra. Não, é o tempo de Deus. É o tempo em que as coisas de Deus passam a se fazer presente na pessoa de Jesus. Diante desse convite, nós nos deparamos com um outro de Jesus. O tempo está aí, chegou a hora das coisas de Deus se expressarem. O reino de Deus está aí presente. Ao próximo convite, convertei-vos e crede no Evangelho. Ora, o povo já não esperava? O povo já não estava na expectativa de um Messias que viria? Sim, estava, mas por que o convite de Jesus? É porque o esquecimento já fazia parte daquele povo, como faz parte do nosso hoje. O esquecimento, esquecemos da pertença, esquecemos do porquê, esquecemos de que temos um caminho a ser trilhado, e o esquecimento nos faz caminhar de modo torto, equivocado, longe da presença de Deus. Então esta exortação, Jesus vem dizer, o tempo já está aí, já está dado, as coisas de Deus estão se completando, o tempo da sua manifestação. O reino de Deus começa a germinar, a crescer, a frutificar. É preciso que não fiquemos de fora, é isso que Jesus está dizendo. Convertei-vos, ou seja, mudemos a perspectiva, mudemos aquelas coisas que a gente diz, foi sempre, nasci assim, cresci assim, vai ser sempre assim. Às vezes é preciso mudar a perspectiva, e o convite que o evangelista nos faz é justamente esse, não esqueçamos o porquê, o reino de Deus já está entre nós. Esse é o grande porquê que nós precisamos sempre ter presente, porque quando esquecidos dele, nós caminhamos do nosso jeito mesquinho, nós caminhamos longe, assim como a primeira leitura que nós ouvimos.
Jonas também estava voltado para os seus ideais, para os seus projetos, seus princípios. Por isso não queria anunciar à grande cidade de Nínive. Mas ele se permitiu, dentre as quebradas de cabeça que teve, se permitiu na docilidade de coração. Tentou uma vez, não conseguiu, Deus insistentemente o provocou. E nós conhecemos a história, ele que embarca para uma outra região oposta, o peixe que acaba engolindo, e a história nos apresenta isso. Aqui nós estamos na segunda provocação. Deus então pede, vai, anuncie, porque eles precisam ouvir. Jonas se permitiu ser pescado. Jonas adentra no grande porquê da história e permite-se na pesca do Senhor. Por isso ele vai e anuncia. 40 dias e Nínive será destruída. Ora, 40, tempo necessário. Se durante esse tempo as coisas não acontecerem de volta para Deus, não é que Deus vai destruir, a autodestruição acontecerá. A autodestruição será uma constante, é certa. Se nós, caminhando com as coisas e com os critérios que nós temos, se não nos voltarmos para Deus, nós vamos nos perdendo no caminho. O porquê diminui e os comos nos vencem. Percebamos, é um convite para que nós não nos percamos nesse caminho bonito. Não percamos o horizonte para o qual nós caminhamos. Não percamos a meta a ser atingida. Porque quando nós nos perdemos, qualquer caminho vale. Mas para o cristão não é esse, não pode ser isso, não podemos ter isso como princípio, como ideal de vida. Então estejamos atentos ao convite que o Senhor nos faz. Nos deixemos pescar por Ele. Pescar, tirar daquela realidade às vezes mesquinha, como aqueles que foram pescados por Jesus eram. Eu vos darei uma nova missão, não mais uma profissão, mas uma vocação. Quem se permite na bênção, no projeto de Deus, deixa as coisas, as profissões, grandes que sejam e importantes que sejam, menores. Às vezes nós deixamos o nosso fazer tão grande que não deixa espaço para Deus. E aí, Paulo vai nos dizer, o tempo passa depressa, fiquemos com aquilo que é fundamental, fiquemos com aquilo que é o grande porquê da nossa vida, que é o reino crescendo, frutificando e gerando frutos em nós. Não nos esqueçamos dessa meta, desse ideal, desse princípio que a vida cristã nos apresenta. Por isso ele vai dizer, quando a meta é bem estabelecida, é bem posta, nós alimentamos o que é essencial. Lembremos, por que Paulo fala isso? Porque a espera, o Senhor volta em breve, então vamos nos preparar bem, não vamos perder tempo. Não está desprezando a vida conjugal, não está desprezando a vida matrimonial, mas ele está dizendo, dentre os elementos que temos, vamos estabelecer uma categoria de valores. O que é mais importante? Não esqueçamos da grande pertença ao reino que temos. Porque às vezes nós, na busca da vida matrimonial, enfatizamos tanto que esquecemos de caminhar para Deus. Enfatizamos tanto aquele ideal, tanto aquele objetivo, e esquecemos que a meta fundamental, primeira, única e verdadeira, é a nossa pertença. É o grande porquê que precisa ser alimentado. Depois, qualquer como, a gente suporta. Como vamos caminhar para Deus? Jesus nos convida. Convertamos, abramos o coração. Quem tem uma família bonita, louvado seja Deus, mas vive-se como se não tivesse. Porque o grande tesouro, primeiro, deve ser o reino de Deus. Por isso que o evangelista Mateus, no capítulo 3, vai dizer assim, busque o reino de Deus, tudo mais virá por acréscimo. É para que nós não esqueçamos do objetivo primeiro. Por que estamos aqui? Para participarmos do reino de Deus. Para que a família não esconda esse grande tesouro de nós. Para que os nossos trabalhos, que são belos, são importantes, não escondam, não nos façam esquecer essa grande meta, esse grande porquê, esse grande ideal que é a pertença ao reino de Deus. Não nos percamos no caminho. Mas atentos a esse convite, nos permitamos sermos pescados, saiamos
da vida pequena, da vida miúda e olhemos para o horizonte de bênção que Deus nos apresenta. Que o Senhor nos ajude, que Maria Santíssima interceda por nós e nós, nessa caminhada bela que fazemos, abramos as portas do coração e da vida para que Deus cresça sempre mais em nós. Esta é a fé que a igreja nos apresenta. Tendo ouvido a palavra de Deus, vamos ficar em pé e professemos, renovemos nossa fé no Deus vivo presente.